Então, a mudança de mentalidade também, ela parte para a mudança de seus pensamentos. Quando eu tenho uma mudança de pensamento, eu começo a atingir novos sentimentos, eu começo a ter nova mentalidade, eu começo a ver o mundo de outra maneira, a enxergar vibração, energia em tudo, eu consigo também tirar boa vibração, eu consigo estar me afastando da negatividade, fazendo com que eu enxergue mais positividade, me encaminhando para coisas mais grandiosas. Então, por quê? Porque eu estou começando a me moldar também. A mudança de mentalidade começa a moldar tudo em você, porque a mente quem controla o corpo. Então, quando ela está uma mentalidade que tem bons hábitos, hábitos positivos, tem uma mudança de mentalidade para pensamentos mais positivos, que acorda com aquela gratidão, que sabe o seu propósito, que entendeu o que você realmente veio fazer aqui, que você tem algo já para fazer todos os dias. Então você acorda com aquela disposição. Então quando eu acordo com disposição, que eu sei qual é o que eu tenho que fazer, então eu começo a agradecer, gratidão. Então eu vou começando a agradecer, sabe? Eu agradeço por eu estar aqui, eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu agradeço pela água que eu tomo, eu agradeço pelo alimento que eu tenho. Porque se eu for bem analisar tudo isso, olhando pelo lado de escassez e de abundância, então eu sempre tenho que olhar para o lado de abundância, porque se eu olhar para o lado de escassez, mais será me dado. Se eu olhar para o lado de abundância, mais será me dado. Então, não quer dizer que eu estou na abundância, estou falando de abundância, estou agradecendo por ela, mas nada disso está na minha vida. Mas é porque todos esses tempos que você teve resultado e que onde você está, foram resultado de onde você veio antes, o que você estava emanando, o que você estava pensando. Todos esses pensamentos e esses sentimentos te levaram a ter esses resultados. Então, quando eu estava na procrastinação, na reclamação, na falta, no medo, na angústia, naquele sentimento de perder, de perda, então eu estava no sentimento de escassez. Então, quando eu começo a ter o sentimento de abundância, não é que eu vou ter tudo que de uma hora para outra as coisas vão acontecer assim, de uma hora... Não, as coisas a gente vai tendo um lado mais positivo das coisas, agradecendo. Olha só o quanto você tem que ser grato pela água que você tem na torneira. Olha o quanto você tem que ser grato pela água que você tem para tomar, água potável. Olha o tanto que você tem que ser grato pelo o kit higiênico que você tem. Olha o quanto você tem que ser grato pelo o vestimento. Olha o quanto você tem que ser grato pelo teto que você tem. Então, isso vai fazendo com que eu agradeço, eu estou na abundância, eu tenho uma abundância. Não é a abundância que você imagina de ter tudo, de não faltar nada, É isso aí, não falta nada, você tem tudo. A gente imagina a abundância que é o que passaram para a gente, que eu imaginei também e que eu me frustrei, tive decepções, tive tristeza e fiquei achando que não era possível eu alcançar muito mais. Então, por quê? Porque eu tinha na minha mente que escassez era uma coisa e abundância era outra coisa. A gente confunde pobreza e riqueza. Então, quem é pobre é assim, quem é rico é assim. Então, a gente vai tendo um monte de definições, mas a definição certa é a gente olhar pelo lado de abundância e ser grato pelo tudo. Olha só o ar que a gente respira, ele é abundante. Quanto mais você respira, mais você tem. Mas você tem que ser grato, porque se ele faltar um pouquinho, você já vai ver. Então isso é a escassez. Se ele faltar um pouquinho, você já vai ver o quanto é ruim perder ele, o quanto vai fazer falta. Então é assim que funciona. Se eu não estou agradecendo pelo aquele alimento que eu tenho, pelo aquele pouco que eu tenho e que eu vou reclamar, que não era o que eu queria mais e tal. Então, se for me tirado, eu vou ver o tanto que eu vou sentir falta. E então é melhor eu agradecer logo pelo que eu tenho, ser grato pelo pouco, para
eu ser colocado no muito do que o pouco que eu tenho será tirado. Se eu não sou agradecido pelo pouco que eu tenho, vai ser tirado. E se eu agradecer pelo pouco que eu tenho, mais será colocado. Então nós temos que perceber isso. Então eu agradeço demais, sabe? Hoje eu agradeço porque eu sei que quando eu reclamava, nessa casa não tem isso, não tem aquilo, eu não tenho isso, e olhando pelo lado que eu não tinha, porque eu imaginava que tinha que ter isso, que para preencher, para me ser, para me mostrar, para mim. Então eu imaginei errado. Então quando foi tirado, e até mesmo a água, eu percebi o quanto eu era ingrato, o quanto eu precisava ser mais grato, o quanto eu precisava valorizar. Então, por isso que diz, a gente só valoriza quando perde. Então é dessa forma, eu só valorizei quando perdeu. Então agradeça, e a gente vê muita gente hoje que não tem nem, né? Então você já vai ver por aí, elas estão sendo gratas e estão fazendo com que elas saiam da situação que ela está. E você vê pessoas que estão numa situação ali de extrema dificuldade, de extrema necessidade, ela deu uma volta por cima, porque ela mudou, ela viu que ela estava naquela situação, mas aquela situação não definia ela. Aquela situação de falta, de escassez, não definia quem ela era. Ela percebia que ela estava naquela condição que era temporária. Eu estou aqui, mas eu sei que eu sou merecedor. Eu sei que eu sou digno. Eu sei que eu mereço uma abundância. Eu sei que vou fazer o que sou capaz. Eu sei que eu tenho talentos. Eu sei que eu tenho habilidade para mudar minha realidade. E elas conseguiram dar um salto quântico. Então, o salto quântico é você passar de uma realidade para outra. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Se você tem agora o suficiente e quer mais, então você vai começar a agradecer pelo que já tem e pelo que não tem. Então eu agradeço, hoje eu agradeço. Obrigado pelo que eu já tenho, obrigado por essa água na garrafa que está aqui. O quantas pessoas teve que batalhar para chegar até aqui, o quanto foi o sacrifício de pessoas ir lá na fonte, encher, colocar no carro, trazer para colocar no tambor, pagar por ele, teve que trabalhar, botar na garrafa, tá geladinha aqui servindo para mim e eu tomar, agradecendo assim. Eu não estou muito merecido mesmo, eu não estou sendo um merecedor, então eu tenho que agradecer. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado. Então, é isso, a gratidão é justamente isso. Do alimento também, olha só o processo, quantos tem que se sacrificar ali com perda, com tudo ali para plantar e às vezes perde, o inverno não é bom e passou por aquele processo, o alimento veio e a pessoal fazendo, foi no mercado, trabalhou, botou no prato, entregou a você pronto e você está aí se alimentando, satisfeito. Então a gente tem que sempre agradecer, é agradecendo por isso, não é reclamando. Então quando a gente reclama, a gente é tirado para a gente começar a agradecer. Tudo aqui é regido por lei, tudo aqui é regido por isso. Então a gente, sabendo disso, a gente vai começar a dar passos e mais passos adiante e não retroceder, porque reclamar e murmurar é voltar para trás, é você sempre querer ir e voltar, é como se você tivesse patinando, sabe? Assim, é um dia, todo dia é o mesmo. Todo dia não tem mudança, todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma, não tem novidade. Então, por quê? Porque não estou fazendo as coisas que precisa fazer para mudar. A gente acha que é só trabalhar pesado, só trabalhar, produzir. E esquece de reconhecer isso. Agradecer por estar aqui, saber que a gente tem algo maior do que nós mesmos, que sem ele nós não era nada. Então a gente tem que ir reconhecendo esses mínimos detalhes. É outras coisas que a gente tem que focar para poder ter tudo isso com paz, sabe? Com tranquilidade e com agradecimento e com felicidade. Porque não adianta, isso não completa. Isso não traz felicidade.
a gente tanto busca, dando tanto esforço, tanta dedicação. Mas você tem que buscar, tem que botar força e dedicação. Mas se torna mais leve quando a gente tem essa outra mentalidade, essa